Por que que Deus não faz todos os gays e lésbicas virarem santos? Boa pergunta. Enfim, esse é um daqueles vídeos que eu faço que já responde um monte de perguntas e a resposta é sim. Homossexualismo, enfim, é pecado. Lesbianismo também é pecado. Então, se você já discorda de mim, já pode fechar esse vídeo e ver algum outro pastor que vai falar o que você quer ouvir. O que eu vou dizer aqui vai contrariar alguns pastores e algumas pessoas, mas essa é a minha opinião. A minha opinião é que o homem nasce com a tendência natural a gostar do mesmo sexo. Isso é normal. Mas a perversão sexual e todas as coisas imorais e profanas que distanciam a pessoa de formar uma família é algo que a pessoa vai construindo ao longo da vida. Mas é natural as pessoas gostarem do mesmo sexo. O menino gosta de brincar com o menino e a menina gosta de brincar com as meninas. E desde criança é normal as meninas fazerem piada com os meninos e as meninas fazerem piadas com os meninos. E dizer que a pessoa não nasce com alguma tendência homossexual ou lésbica, alguma coisa assim, é uma grande mentira. Eu vejo muitos pastores com tanto medo, né, por causa dessa explosão de filhos de cantores famosos, filhos de pastores virando gay, assumindo, saindo do armário, etc. É tanto, né, tanto isso no Brasil. Mas eu tenho que admitir que é uma tendência psicológica e social que alguns acadêmicos, que eu acredito que são sinceros, têm admitido que é comum a pessoa gostar do mesmo sexo. E eu acredito dessa forma, porque gostar do sexo oposto é algo que você aprende, é algo que você aprende a gostar. O homem, ele aprende a gostar da mulher através de conviver com bons exemplos, filmes, literatura, romances. Ele aprende a gostar de mulher, não é algo que ele nasce. A criança desde pequenininha, sei lá, 5, 6 anos já quer formar uma família, quer casar e etc. Não, as pessoas não nascem gostando do sexo oposto e etc. Isso é algo que se aprende. Então, voltando para a pergunta, por que que Deus não faz com que todos os homossexuais e todas as lésbicas se arrependam desses pecados que eles vivem cometendo e formem uma família, tenham filhos, etc. Por que que Deus não faz isso? Afinal, somente Deus pode transformar o homem e a mulher. Mas a questão não é por que Deus não faz. A questão é o quanto o pecador quer mudar, o quanto a pessoa deseja a mudança. É claro que muitos podem argumentar, mas isso parece contraditório. Como assim Deus tem que pedir permissão ao homem para ele ser transformado? Eu acredito que essas duas verdades, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, não entram em conflito. São misteriosas, difíceis de se explicar, mas eu entendo da seguinte forma. A pessoa, quando ela deseja a mudança, foi porque Deus deu o desejo a ela. A pessoa, quando ela quer deixar de ser homossexual, deixar de ser lésbica, etc., é porque Deus colocou o desejo dentro dela. E, enfim, o serviço do Espírito Santo é a perfeita liberdade. E de tal forma que quando a pessoa deseja a Deus, quer a Deus, foi porque Deus colocou esse desejo dentro dessa pessoa. Toda a dádiva perfeita vem do Pai das luzes, vem de Deus, em quem não há sombra de variação. Toda bondade, toda santidade vem de Deus. Então, dessa forma, o homem, quando ele deseja mudança, ele só consegue ficar de pé quando ele pede ajuda a Deus, quando ele busca a Deus, quando ele invoca o nome do Senhor. E Deus, através do seu poder, do seu espírito, transforma esse homem, essa mulher. Então, dessa forma, não existe uma violação da vontade da pessoa. Então,
isso é maravilhoso porque quando Deus deseja salvar um homem, digamos que Deus queira, pelo menos no Brasil, fazer com que todos os homossexuais e lésbicas se arrependam, sejam transformados, etc. Como isso aconteceria? Deus derramaria seu Espírito através da sua palavra. E ouvindo a palavra de Deus, os homens creriam, se arrependeriam, confessariam seus pecados. E, tendo o desejo de viver em santidade, eles vão buscar a Deus de tal forma que a alegria que eles sentem é superior aos pecados que eles cometiam e agora eles não pecam mais. Então, voltando para a pergunta, por que Deus não muda, não salva todas as lésbicas e homossexuais? Essa pergunta, ela é carregada de um pouco de arrogância. Por que arrogância? Porque essa pergunta está presumindo que Deus é obrigado a salvar as pessoas em primeiro lugar. E também está pressupondo que essas pessoas, primeiro, acham essas práticas ruins e querem mudar. Segundo, essas pessoas estão buscando a Deus e Deus não está sendo achado. Mentira. Todos aqueles que buscam a Deus, Deus está disponível. Todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que clamam, todos aqueles que batem na porta do céu, ela se abre. Por que eles não mudam? Porque não buscam a Deus. E por que não buscam a Deus? Porque Deus não quis chamá-los. É duro ouvir isso, mas é verdade. Quando nós abrimos a Bíblia em Romanos 9, nós começamos a entender um pouquinho sobre a soberania de Deus. E esse ensino aqui no Brasil, pelo menos, que Deus é soberano, etc. Spurgeon dizia que avivamento é a doutrina da onipotência de Deus, ou seja, Deus usando inúmeros meios inexplicáveis para levar um pecador até a santidade e a andar com o povo de Deus até a sua morte. É incrível como as pessoas não gostam da soberania de Deus, as pessoas atacam a soberania de Deus, alguns até zombam da soberania de Deus. Mas isso é tão essencial, é tão importante de ser ensinado, sabe por quê? Porque isso vai fazer com que as pessoas busquem a Deus. Parece contraditório, mas não é. Não é. Porque se a gente começar a ensinar você, que Deus é soberano, que Deus salva quem Ele quer, que Deus não é obrigado a se ajoelhar diante do homem e pedir, por favor, eu quero entrar no seu coração. Enfim, tem pessoas que usam aqueles textos, eu amo aqueles textos sobre as igrejas da Ásia, a maneira com que Cristo, eis que estou à porta e bato. É maravilhoso quando Jesus se humilha para que o pecador volte a se arrepender. Mas ali nós devemos entender que estamos falando com um crente, com igrejas da Ásia, ou seja, pessoas que conhecem a Cristo. Esses Deus costuma insistir, bater na porta do coração, enviar pessoas. Mas quando nós estamos tratando de homossexuais e lésbicas, nós não estamos tratando de pessoas que começaram a ser crentes, depois vieram. Não, geralmente nós estamos tratando de pessoas que nunca foram crentes. Ah, mas aquela cantora tem uma música com 55 milhões de visualizações. Santo Espírito, és bem-vinda. Isso aí é evidência de salvação? Ah, mas ele canta tão bem. Michael Jackson cantava mal. Elvis Presley cantava mal. Whitney Houston, Mariah Carey, etc. cantam mal. Não. Isso não é evidência de nada. O problema é que as pessoas que têm uma espiritualidade firmada, baseada em emoções, ela escuta uma boa música, chora, se emociona, se alegra, sente alguma coisa. Nossa, essa pessoa é de Deus, hein? Imagina Jonathan Edwards nos seus sermões onde chegava. Deuteronômio, capítulo. As pessoas
Não, mas eu não estou sentindo nada. Então, eu creio que entender isso é essencial, entender que Deus pode ser encontrado por qualquer pecador, se ele buscar a Deus. E ele só buscará a Deus se Deus, primeiro, se revelar a esse pecador. E quando esse pecador buscar a Deus, ele só conseguirá ficar de pé se Deus mantê-lo de pé. Então, Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. O autor, aquele que começa. O consumador, aquele que termina. O cego, quando ele ganha olhos, ele precisa de outro elemento que se chama luz externa. Ou seja, para você chegar até o céu, você não somente precisa se converter por uma ação soberana de Deus, mas para manter-se no caminho, você precisa da luz, e a luz do mundo é Jesus Cristo. Então, do começo ao fim da salvação, do começo ao fim da vida cristã, é tudo pela graça, a ação soberana de Deus. E devemos ensinar isso, porque se as pessoas entenderem que a salvação, do começo até o fim, depende de Deus e somente de Deus, as pessoas vão orar mais, vão ser mais humildes e vão buscar mais a Deus. Enfim, espero ter respondido a pergunta.